Meirelles. Agora, sobre as manifestações deste 7 de setembro, vamos conversar também, claro, trazer a análise dos nossos analistas e também opiniões de gente do mundo político. Eu começo agora com o deputado federal, General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte. General Girão, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Prime Time. Eu queria ter do senhor a sua avaliação sobre, claro, a fala do presidente, especialmente quando ele fala que não vai mais respeitar as decisões do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Como o senhor, de um partido que apoia o presidente, recebe esse tipo de fala? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que nos assistem. Olha, o importante de nós externarmos agora é o seguinte: as manifestações do dia 7 de setembro em todo o Brasil, capitais, interiores, cidades que não tinham reuniões assim, elas demonstraram um apoio popular muito grande ao presidente. Isso chega no momento que a gente sabe que o presidente continua sendo atacado. Eu nunca vi na história do Brasil, e eu tenho acompanhado muito a história do Brasil, porque dentro do Exército a gente fazia isso daí, eu já estou na reserva, fui secretário de Segurança também. Então, eu nunca vi um presidente da República apanhar tanto, apanhar, que eu digo, da mídia. A mídia bate todo dia, toda hora no presidente da República. Bate, às vezes, sem noção, porque chamar de genocida quem enviou o recurso é um absurdo. Deveriam chamar de genocida quem desviou o recurso para o Covid. Tá certo? Então, o presidente apanhou e continua apanhando muito. E as atitudes dos ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, o próprio ministro Barroso também, que fez vídeos. O ministro Barroso fez vídeos, inclusive em outros idiomas, contra o país, contra mais transparência, mais garantia de segurança nas eleições. E com isso ele induziu, sim, parte dos políticos, deputados que votaram, ele induziu o presidente do Senado a não desengavetar uma PEC que tem lá. Então, eu lamento muito isso daí. O ministro Alexandre de Moraes extrapolou tanto o limite dele que ele ontem ele mandou parar e atrasou o embarque de um cidadão que veio aqui para o Brasil participar de um seminário sobre conservadorismo. O cara foi impedido de retornar durante quase 3 horas e meia, fazendo o quê? Por determinação dele. Então, não tem limites. Veja, a Constituição ela não diz que o ministro Supremo não deve não ter limites. Ela não diz isso, ela diz, pelo contrário, ela diz que o ministro Supremo tem que ter limites, sim, e cabe ao Senado, inicialmente, que fez a sabatina e aprovou o ministro para ser ministro Supremo, cabe ao Senado chamar. Vocês devem estar lembrados, em fevereiro nós entramos, eu e mais 16 deputados, entramos com 4 pedidos de impeachment. 4 ministros do Supremo estavam legislando. Isso é básico. Não cabe ao Supremo legislar. Então, infelizmente, eu sou um deputado, temos mais ali uns 30 por aí que somos garantistas da Constituição, né? Somos fiéis às 4 linhas da Constituição, e tem outros que, talvez, por estarem sendo investigados ou por alguma coisa parecida, eles se rendem. Mas, deputado, o próprio presidente Bolsonaro entrou com um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes no Senado Federal. E o Senado disse não. Isso não é suficiente para parar com essa briga entre os poderes? Não é porque o ministro Alexandre de Moraes continua agredindo. Poxa, você deve estar lembrado, eu fui investigado sem direito a defesa nenhuma, meu nome saiu na mídia internacional, dizendo que eu fazia parte de uma organização criminosa, que eu estava participando de atos antidemocráticos. Vocês mesmos hoje colocaram aí atos antidemocráticos. Esse ato de hoje na Paulista foi antidemocrático? Pelo amor de Deus. Olha, vocês precisam rever o que é ato antidemocrático. Eu vi aqui na Paulista... Ato antidemocrático é usar palavras como não vou respeitar as decisões de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso não é uma fala antidemocrática? Não é porque o ministro não está sendo democrático. O ministro está extrapolando os seus limites do que a própria Constituição diz, do que cabe a um ministro. Então, eu lamento muito que a gente tenha esse tipo de discussão, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, Márcio, a nossa discussão precisa ser uma discussão positiva para nós chegarmos a um ponto onde a gente tem que dizer assim, olha, a democracia brasileira não pode ficar apanhando só de um lado. Tem que haver um equilíbrio entre os poderes. Não está havendo equilíbrio entre os poderes, não está havendo harmonia, só o presidente apanhando, o poder executivo e o poder legislativo também, só que os 2 presidentes das casas do poder legislativo resolveram não reclamar essa interferência
exagerada que a gente tem e contínua do Supremo Tribunal Federal. E como o senhor vê... Isso aí. Não queria que isso chegasse a esse ponto. Desculpa, eu quase cortei o senhor. E como o senhor vê essa movimentação de um possível pedido de impeachment, mais um contra o presidente Jair Bolsonaro? Os partidos já estariam se mobilizando. O PSDB foi o primeiro e, pela apuração das nossas analistas aqui da CNN Brasil, alguns partidos de centrão já estariam consultando as suas bases. Olha, eu aprendi a ser político, sabe, Márcio? E o político, ele deve representar os seus eleitores. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: eu tenho uma confiança absoluta de que a maioria dos eleitores, por exemplo, do meu estado, Rio Grande do Norte, não quer o impeachment do presidente Bolsonaro. Então, os deputados e os senadores do Rio Grande do Norte, os senadores, os três, são de um viés de esquerda. Agora, os deputados, eles vão ter que refletir sobre isso, porque é o eleitor que deve dizer assim: nós queremos que o presidente seja impedido. É o eleitor. O eleitor é quem vota e elege o deputado, não é o deputado que tem que dizer o que ele quer. Então, o deputado, antes de dar uma solução dessa daí, uma votação dessas, ele tem que consultar as suas bases. Muitos deputados estão perdendo muitos votos porque votam contrário ao que a sua base indica. Essa é uma regra da política, da democracia, né? Vamos dizer assim, da democracia. Se é outro regime autocrático aí, ou seja lá o que for, não tem essa regra. Mas na nossa democracia, esta regra precisa prevalecer, sim. E eu espero que nós tenhamos esse respeito aí, porque a base política, o presidente tem apoio popular, tendo a base política também de apoio. A gente sabe que a economia o país está tendo números positivos da economia. É claro que a gente tem que enfrentar a inflação. O ministro Paulo Guedes está preocupado com isso, se reuniu hoje com o ministro das Minas e Energia para tentar ver como resolver, hoje não, ontem, para resolver essa situação aí da energia. Então é isso, são esses componentes que levam um presidente da República a ser colocado num processo de impeachment. Deputado General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite para o senhor. Muito obrigado, boa noite e viva a independência e a liberdade. Muito obrigado.